Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, Alessio, Hugo, muito boa noite. Boa noite, Verinha, boa noite, Hugo, boa noite, nossos amigos que já nos encontram aqui, a Seninha e todos que vão adentrar. Também é um programa gravado. Prazer e honra estarmos aqui mais uma vez. Boa noite, Verinha, boa noite, Alessio, é uma grande honra estar aqui novamente. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, né, Alessio? O prazer é todo nosso, né? Nosso companheiro Hugo. Contrato renovado para 2025, né, Verinha? Sim, já assinou, já. Tá tudo certinho, tá tudo beleza. A Dani também, seja bem-vinda. Dani, boa noite. E é isso aí, vamos lá, né? Vamos para mais uma reflexão. Mas antes, Alessio, vou comentar que o Hugo também tem um programa sensacional entre irmãos, né? Que eu não consigo pegar ao vivo, mas sempre que dá, eu vou pegando o gravado. Sensacional as reflexões, assim, muito pontuais, muito, assim, né, dentro do que a gente precisa mesmo do nosso dia a dia, né? Parabéns, Hugo. Excelente programa. Faz com a Amanda, né, Hugo? Sim, isso mesmo. E agora, né, a gente pegou algumas questões pessoais, a gente não fez esse mês de janeiro, mas no dia 10 de fevereiro estaremos reiniciando para a temporada 2025. Maravilha! Muito bom, muito bom. Então, bora lá, né? Vamos dando sequência, então, aqui para mais um programa na noite de hoje. Vamos dando início aqui com a leitura da mensagem do livro Sinal Verde, Chico Xavier. Hoje é a mensagem número 49, na assistência social. Aproximar-se do assistido, encontrando nele uma criatura humana e tão digna de estima, quanto os nossos entes mais caros. Em tempo algum, agir sobrepondo instruções profissionais aos princípios da caridade genuína. Amparar sem alardear superioridade. Compreender que todos somos necessitados dessa ou daquela espécie perante Deus e diante uns dos outros. Colocar-nos na situação difícil de quem recebe socorro. Dar atenção à fala dos companheiros em privação, ouvindo-os com afetuosa paciência, sem fazer simultaneamente outra coisa e sem interrompê-los com indagações descabidas. Calar toda observação desapiedada ou deprimente diante dos que sofrem, tanto quanto sabemos silenciar sarcasmo e azedume junto das criaturas amadas. Confortar os necessitados sem exigir-lhes mudanças imediatas. Ajudar os assistidos a serem independentes de nós. Respeitar as ideias e opiniões de quantos pretendemos auxiliar.
Nunca subordinar a prestação de serviço ou benefício à aceitação dos pontos de vista que não sejam pessoais. Conservar discrição e respeito ao lado dos companheiros em pauperismo ou sofrimento, sem traçar comentários desprimorosos em torno deles quando a visita for encerrada. Então, aqui são algumas dicas, né? Quando a gente vai fazer algum tipo de assistência, para a gente, muitas vezes, sem intenção, a gente pode acabar colocando a pessoa auxiliada ali de uma forma expostas, né? Às vezes a gente vê algumas situações que pessoas que erraram, aí depois, né? Acaba adentrando, o que é muito bom, né? Algum tipo de doutrina religiosa, mas depois quer evangelizar todo mundo à força, né? Quer que todo mundo siga ali da noite para o dia, né? Que, como a gente até brinca às vezes, que aqui vira santo da noite para o dia, né? Então, a gente precisa saber nesse momento de auxílio, né? Saber o momento de cada um, né? Respeitar a opinião de cada um, a forma de cada um receber também o auxílio, não esperar nada em troca, a questão da abnegação, que tem tudo a ver com o tema de hoje que a gente vai ver. Então, a gente usar tudo aquilo que a gente tem em auxílio ao próximo, mas sempre com empatia, né? Ou seja, a gente sempre se colocando no lugar daquele que está recebendo o auxílio também, e não fazer aquilo que não gostaria que fizesse conosco, quando é nós que somos os auxiliados. Certo, Verinha? Pensemos nisso. Assim, né? De forma de respeito, né? De uma forma que, às vezes, muitas das vezes, a pessoa nem perceba que está sendo auxiliada. Não esperar a pessoa pedir, né? Que muitas vezes a gente fala, não, se não pedir, não vou ajudar, né? Não, a pessoa nem pediu, né? Que a gente não espere, né? Que a gente auxilie no capítulo Fora da Caridade e Nossa Salvação. Jesus fala bastante sobre isso para nós, né? Tem a parte que ele fala do caminhar, né? Que se alguém te pedir a capa, dê também a túnica, né? Se alguém lhe pedir 2 passos, ande mais, né? Ou seja, que a gente sempre faça mais ao outro, né? Sempre o nosso melhor, buscando o entendimento, sem sem humilhar o outro, né? Com o nosso auxílio, que muitas das vezes a gente não cobra, né? Como a gente sempre comenta no Evangelho da mediunidade gratuita, a gente não cobra, né? Mas não cobra dinheiro, mas de repente cobra gratidão, né? Fica cobrando gratidão, fica cobrando que o outro fique grato para o resto da vida, que o outro sempre comente aquilo que nós fizemos por ele, né? Que sempre fica ali ainda cobrando também algo que ele nos dê em troca. Olha, eu te ajudei, hein? Então depois, por favor, hein? Quando eu precisar, não é? Então veja, né? A gente condena muitas das vezes aquele que ainda em condições ainda em equívoco, né? Cobra a sua mediunidade e nós ficamos cobrando, né? Cobrando os nossos auxílios. Que para Deus que deve ser a mesma coisa, né? Então que a gente se atente bem a isso, né? Que a gente tenha bastante atenção e que se a gente faz ainda, né, por nossa condição espiritual, que a gente comece a perceber e a se modificar, né, para ontem, né, como diz o outro. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, e que já é também o tema da noite de hoje, né, que a gente possa estar fazendo, né, o nosso melhor, auxiliando, sem ver a quem, sem pedir nada em troca, sem procurar, né, esperar que aquela pessoa possa nos retribuir. Vamos, assim, agradecendo imensamente por esta mensagem,
que possamos estar guardando em nossas mentes, para que possamos estar colocando em prática, porque não faltará oportunidade, né, dessas lições. Vamos assim já cumprimentando toda a equipe de luz que já se faz presente, os mentores responsáveis pela Web Rádio Cristo Consolador, o mentor responsável pelo programa Eu, Você, Emmanuel, todos os mentores que já estão aqui, nossos anjos de guarda, já estão aqui nessa corrente de luz, formando em nossos ombros, já nos intuindo, já nos envolvendo para compreendermos a leitura, a reflexão da noite de hoje. Vamos assim também já cumprimentando nossa mãe, Maria de Nazaré, ela que já vem com seu manto azul celeste de luz, a nos fortalecer, nos amparar, nos proteger. Vamos pedindo a ela que esteja sempre conosco, principalmente nos momentos de mais dificuldade. Que ela nos conduza também ao seu Filho, bem-amado Jesus. Diante do Mestre, do nosso irmão maior, também já vamos agradecendo pelo seu evangelho de luz, seus exemplos de amor, de perdão, de fé, por ser o nosso governador planetário, e vamos assim, pedindo a ele que nos conduza até Deus, causa primeira de todas as coisas, pois Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. E diante de Deus já vamos nos ajoelhando em espírito e agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, agradecendo pelo pão material, pelo pão espiritual, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrar-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E assim já vamos envolvendo o nosso companheiro Alessio, em muita luz, em muita paz, em muito amor, que ele esteja bem intuído e nós bem receptível para estarmos ouvindo a leitura, compreendendo e fazendo as nossas reflexões. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. É isso aí. Vamos lá então para nosso tema de hoje maravilhoso do programa Eu, Você, Emmanuel. É do livro Pão Nosso, no item 17, intercessão. De interceder, né? Intercessão. E começa aqui com uma passagem de Paulo, né? A carta aos Tessalonicenses, que diz assim: Irmãos, orai por nós. Então, Paulo, primeira epístola, né? Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Maravilha, né? Só essa simples frase já diz muito. E Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. Aqui no sentido de orar e interceder ao próximo, né? Orar em benefício ao próximo, tá? Então vamos repetir. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto no automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com seus valores inalterados. Não é justo acreditar
seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre, a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Emmanuel, a gente sempre tem essa mania, digamos assim, né, de quando a gente ouve uma dessas lições, dessas reflexões, a gente fala assim, nossa, parece que foi feito para mim, né? A gente sempre tem essa impressão, e a gente sabe que não, que é para todos nós, né? Tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente ouve, serve para cada um de nós, né? O dia que a gente não se identificar com qualquer um desses nossos estudos aqui, alguma coisa está errada, né? A gente tem que tomar cuidado. Mas, excepcionalmente, esta mensagem em si, ela vem no momento em que eu tive uma prova, né, na minha vida, aí, com a minha família, tudo, que foi justamente essa questão da gente fazer essas orações intercessórias por um ente muito amado, muito querido da nossa família, e foi quase como que imediato, digamos assim, né? Pessoa ali sofrendo muitas dores assim insuportáveis, que nitidamente tinha uma interferência ali espiritual, né? Que não deixava com que os remédios, né? O tratamento físico, material, fizesse o efeito, né? Então a gente percebia isso, né? Dada essa doutrina maravilhosa que a gente estuda, que ela nos dá essa condição de a gente perceber, ter essa percepção de algumas coisas, e quando a gente conhece a origem, fica mais fácil da gente tentar auxiliar, né? Então, é de extrema importância a gente, como ele fala aqui, a gente não olvidar, a gente não pode duvidar da eficácia, né? Da intercessão do plano espiritual em nossas vidas. Jamais duvidar de uma eficácia da prece. A gente tem lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo toda essa questão da prece, né, do poder, da eficácia, da forma que a gente pode prosseguir, a não se preocupar em tempo, em palavras difíceis, né, fazer de uma forma inteligível, ou seja, de uma forma que seja de fácil compreensão para qualquer um que esteja ouvindo, inclusive os espíritos, né? Então, quando a gente faz isso com amor, com carinho, com sinceridade, não tem como dar errado, né? A gente é uma conexão direta. E quando a gente faz isso ao próximo, aí a força que se torna, né, é ainda maior o benefício. Porque quando a gente faz isso, né, intercedendo ao próximo, para uma outra pessoa, a gente está lutando contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, né? Porque a Emmanuel mesmo já falava, né, que uma das maiores chagas, se não for a maior chaga da humanidade, é o nosso orgulho
E a consequência do orgulho é o nosso egoísmo, a gente pensar só na gente, a gente viver em função da gente mesmo e o resto que se dane, né? E aí, para não ficar mal na foto, de vez em quando vai lá, dou alguma coisa, tá, falar como eu sou bonzinho. Então, quando a gente, de uma forma silenciosa e com abnegação, ou seja, sem esperar nada em troca, a gente faz esse tipo de intercessão ao próximo, né? Orar por outras pessoas, nós estamos nos depurando, né? Nós estamos dando um salto na evolução espiritual, que é a que nos importa. Por isso que Emmanuel é taxativo nessa questão, e não, óbvio, não poderia usar ninguém melhor do que Paulo, né? Que é um grande exemplo da caridade, né? Junto, óbvio, né? Com todos os apóstolos, mas o Paulo ele foi ali, talvez o mais desafiado, né? Dado a sua origem, enquanto Saulo, né? Que era um perseguidor dos cristãos, com o mesmo fervor que ele perseguia, ele passou a defender. E foi através da caridade que ele se regenerou. E a caridade para com os outros, para com o próximo. Ele não só orou, né, muito, como curou e como ensinou a orar, como as epístolas, né, uma delas, dessa que nós lemos aqui, que ele fala justamente sobre essa questão de orarmos uns aos outros para nos beneficiarmos mutuamente. Então a gente não pode, em momento nenhum, duvidar da eficácia, né? Até aqui no capítulo 27, lá também, dentro do capítulo 27, ela tem essa questão que fala da eficácia da prece, da forma da prece, poder da prece através do pensamento, né? A força que nós temos, pensamento a gente já estudou no curso de médiuns, né? Que nos traz que o conhecimento ele tem forma, ele tem cor, ele tem cheiro, ele é plasmado no universo. Então, quando a gente está em oração, está em prece, é justamente o elemento que a espiritualidade utiliza para manipular essas energias densas aqui do nosso planeta para o auxílio ao próximo. Óbvio que a espiritualidade, ela tem os seus meios de socorrer, mas quando a gente está em oração, né, principalmente também no Evangelho no Lar, nas vibrações das 22 horas, enfim, quando estamos em oração, neste momento, por exemplo, acende-se um foco de luz em nosso lugar onde a gente está orando, e é dali que saem as energias que a espiritualidade manipula a favor do próximo. Então a gente não tem ideia, né, da onde chega o poder da nossa oração, e principalmente quando é benefício ao próximo, ou seja, quando a gente está orando ao próximo, beneficiando ao próximo, o maior beneficiado continua sendo nós mesmos. Nunca duvidemos disso. Hugo? E enquanto você comentava, né, eu pensava um pouquinho aqui sobre o início, né, que ele fala das criaturas que sorriem ironicamente, né, e dos automatismos, né, e nós vivemos numa luta, né, constante contra esses automatismos, porque nós vivemos numa sociedade material, né, numa sociedade descrente de tudo, né, ou muitas vezes crente apenas da força bruta, né, do poder do dinheiro, da classe social, né, das questões materiais, né, de que a gente precisa estar brigando com todos, né, ou para conseguir conquistar algo, ou para manter algo. Então, esse conflito, né, ele atinge todos nós. Então, é interessante quando, né, dentro desse texto, Emmanuel nos traz a reflexão de que há essas forças ocultas, né, que são maiores do que essas lutas, essas visões mesquinhas, essas visões materiais que todos nós temos, né, dentro da nossa existência, e que muitas vezes a gente, né, ignora e a gente não percebe os benefícios e, né, o quanto pode nos auxiliar na nossa jornada terrena, né, a própria prece,
né, ter o pensamento otimista, né, ter o pensamento bondoso, a própria questão da prece, enquanto você comentava, eu estava pensando, né, que um próprio bom dia, né, o desejar algo bom para o próximo, ainda que não conheça, né, ou seja, emanar as vibrações positivas também é uma forma de prece. E muitas vezes nós estamos fazendo o contrário, né, estamos julgando, estamos criticando, né, estamos comparando, estamos reduzindo, né, o outro, e tudo isso é uma forma de não usarmos essa energia, não usarmos essa espiritualidade que há em todos nós para o bem. E é interessante esse convite, porque, né, todos nós, a espiritualidade ela intercede todos os dias sobre a nossa vida, e muitas vezes a gente nem percebe quantas desventuras, né, quantos perigos nós somos protegidos todos os dias, e a gente, não, né, foi um dia tranquilo, mas, né, quantas intercessões espirituais não teve do nosso mentor, dos amigos espirituais, para falar, não, essa prova aqui não é para ele, ou não é o momento, ou deixa ele passar por isso aqui sem nem perceber. E a maior parte das vezes não é por mérito, é por misericórdia divina. Né? E nós, na nossa visão materialista e nos nossos planos, eu vou fazer tal coisa, vou fazer isso aqui, vou não sei o que lá, mas nossos planos humanos falham, né? Há sempre um plano maior que é espiritual. E esse plano é justamente essa intercessão divina que nos protege, que às vezes nos empurra mesmo a gente não merecendo, né? Que nos vai por esse caminho aqui, às vezes até de forma inconsciente, para que a gente às vezes alcance, né, as coisas, os objetivos, que a gente nem percebe, né? Ou que a gente muitas vezes até, como o Alessio bem disse, da questão do orgulho, do ego, a gente fala, não, fui eu que fiz, não, eu que sou bom, ou eu que mereço. Às vezes não é apenas a prova ali, é o desafio, não, é o tipo de experiência que você precisa ter para o seu desenvolvimento, mas não é porque você tem méritos, é muito o contrário, é uma força, né, é um talento extra que a espiritualidade está te dando para ver se você vai no tranco. Então é interessante, né, também a gente pensar sobre essas questões, não, né, claro, interceder e vibrar pelo próximo, como a Alessio bem exemplificou, né, as bênçãos que traz a gente sair um pouquinho do nosso casulo, né, da nossa é só eu ou a minha vida, para olhar para as pessoas ao redor também, mas também reconhecer, né, o quanto que a espiritualidade intercede por todos nós, e muitas vezes a gente nem percebe, nem tem, né, não só gratidão, mas perceber que a vida é muito mais complexa, né, do que, às vezes, essas questões materiais, e a gente, às vezes, se preocupa, né, e claro, por um lado, temos que nos preocupar, mas né, com as guerras, com a política, com as situações, mas há mãos invisíveis que também estão intercedendo, né, e nós precisamos ter essa fé, essa confiança de que, aos poucos, a humanidade vai evoluir, nós vamos evoluir também, fazer a nossa parte, é claro, não só delegar a espiritualidade, mas, né, muitas vezes nos falta essa visão, e acho bem interessante, né, esse texto, essa reflexão do convite, né, dessa intercessão, e o próprio Paulo, né, que estava lutando, estava ali focado, estava fazendo bem, estava praticando a caridade, mas ele reconhece as limitações dele. Ele fala, olha, irmãos, orem por mim também, orem por nós. Né? Então, mesmo que nós estejamos focados, estejamos ali, não, está conseguindo caminhar, mas a gente não sabe a curva que vai vir. Né? A gente não sabe quando o carro vai perder o freio. Então, a gente, né, também ter essa humildade, reconhecer, nós estamos todos no mesmo barco, como o Alessio bem disse, né? Todas as reflexões são para todos nós, porque ninguém está no nível... Não, todos estamos no mesmo barco, no mesmo desafio. Então, essa intercessão ela é constante, um para com os outros. Né? Nós termos esse olhar bondoso, desenvolvermos a empatia para olhar para o nosso irmão, mas também reconhecer quantas orações nós recebemos, né? Quantas vibrações, quantas intercessões espirituais, seja, né, da mãe que está preocupada ali com o filho, dos parentes, né, das pessoas ao nosso redor, dos amigos que estão vibrando, estão torcendo pela nossa vitória, que de alguma forma viram vibrações, viram, né, preces intercessórias,
e que nós nem percebemos e que estão, né, nos dando a força para o nosso dia a dia e a gente muitas vezes não reconhece. Então, é bem interessante, né, bem profundo esse texto, justamente nos convidando também, né, esse pensamento de reconhecer, né, de não deixarmos de lado, não ignorarmos, menosprezarmos, né, todo o bem que a espiritualidade nos faz, né, todos os dias, e que também, de alguma forma, nós podemos fazer pelo outro de forma silenciosa, né, de forma, às vezes, ali no dia a dia, espero que esteja tudo bem, né, que leve as vibrações onde forem necessárias, e muitas vezes nós ignoramos, né, por conta do nosso orgulho, ou dessa visão extremamente materialista que nós muitas vezes nos deixamos levar, nos deixamos, né, mergulhar pelas brigas, pelas lutas do mundo. Mas vou também passando aqui para que a Verinha faça os comentários dela também, as reflexões. Eu acho que você poderia continuar, Hugo, porque eu estou adorando você e o Alessio, e aqui eu só refletindo, né? Que a gente vai ouvindo, né? E a gente vai trazendo, né? Para nós, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, e o quanto também nós também, muitas das vezes, nos colocamos até como nesse primeiro parágrafo que ele diz, né? Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessoras, como vocês bem colocaram. O nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Achamos que fomos nós. Nossa, tive uma ótima ideia, né? Nossa, brilhante, né? Já resolvi a situação e a gente não se dá conta mesmo, né? Ou se dá também o nosso orgulho, a nossa vaidade não permite, né? Que a gente enxergue, né, o que está na nossa cara, que é esse auxílio que nós temos o tempo todo, né? E o quanto é importante nós estarmos atentos e saber que ela existe, né? E saber que esse auxílio existe. Não só para nós, como para o outro. E temos que ter isso bem claro, porque auxiliar ao outro, né? Como fala bastante na questão da caridade moral e da caridade material, que podemos usar, né, as intercessões para auxiliar o outro. Não temos, às vezes, a condição de estarmos dando o material, estamos longe, né, quando acontece algo no planeta, nós podemos orar pela paz, pelas pessoas que estão em condição de rua, aquelas pessoas que estão doentes. Então, isso mas para isso, né? Para mim orar, para mim ver a necessidade do outro, eu preciso, como vocês bem colocaram, né? Me despir desse orgulho, me despir da vaidade, do egoísmo, para mim ter empatia e perceber a necessidade do outro. E pedir para Deus, né? Porque sabemos que Ele vai fazer, que Ele vai permitir ali, né? Como vocês bem colocaram, na misericórdia, né? Porque muitas das vezes não é por merecimento, é por misericórdia mesmo, né? Ele vai nos auxiliar. E temos muitos que a gente faz essa intercessão, né? Que são os nossos mentores, né? Outras de outras doutrinas vão falar santo, né? Não importa, né? Qual é a denominação que a gente coloca. O que importa é que a gente faça, que a gente peça, né? Não fique só também da boca para fora, que seja com sentimento. Até na Ave Maria, né? A gente fala para nossa mãe rogai por nós, né? Ou seja, que ela interceda por nós ali, né? Diante dos nossos desafios, das nossas dificuldades, que ela vai até o Pai, né? Que é uma mãe, né? O que uma mãe não faz a um filho, né? E ela é nossa mãe espiritual, e a gente pede para ela. E podemos pedir, né? Tem no livro, até peguei aqui, porque eu sempre esqueço o título, né?
Entre a Terra e o Céu, é um dos últimos livros, né, de André Luiz, né, daquela sequência, né, do André Luiz. Tem logo no início, eles falam justamente sobre essa questão da intercessão, né, que a moça, ela está pedindo, a madrasta está passando, não vou dar spoiler, né, vou ser bem rápido também, a madrasta está passando por uma situação de doença, né, e aí ela pede para a mãe que faleceu, que a mãe possa ajudar, que possa auxiliar na família, que também teve um desencarne de um irmão. O livro é fantástico, né, esse livro. E aí, é claro que a espiritualidade não nos abandona nunca, e eles estão ali ouvindo. E eles vão, né, eles até chamam o Hilário, acho que é o Hilário, e ele chama de prece refratada, porque ela está pedindo para a mãe que faleceu, que já está no mundo dos espíritos. Porém, a mãe não está em condições de ajudar, não vou nem falar o porquê, né? Que é muito interessante. Mas eles escutam, né? A equipe espiritual está ali, né? Ouvindo, e eles vão e já imediatamente vão buscar o auxílio como auxiliar. Bem diferente de nós, né? Como a gente comentou, né? Ah, não pediu para mim, né? Pediu para o outro que se vire, né? Pediu para o Alessio, o Alessio que vê aí, né? Nós ainda estamos um pouquinho longe, né? Eles não veem o momento, não vê se somos merecedores, eles vão buscar, né? Uma situação que possa estar amenizando. É claro que com toda a permissão de Deus. E Deus, na sua misericórdia, sempre vai dar, né, o auxílio ali necessário para que a gente possa estar dando continuidade. E no livro, eles não ligam para isso, né, que pediu para a mãe. Eles vão começar a auxiliar ali a família. E nós temos que fazer a mesma coisa, né? Nós estamos vendo ali as pessoas numa situação difícil, nós estamos vendo ali o mundo em uma situação, nós estamos vendo pelas redes sociais, pela televisão, pelos jornais, alguma situação, ou até mesmo quando a gente comenta, né, dentro dos nossos cursos, né? Passamos por um acidente, que a gente faça, né? Que a gente faça uma prece, que a gente peça, né, para as equipes de luz estarem ali, auxiliando, intercedendo, né, naquele momento, e nós sabemos que isso ocorre mesmo, né, é imediato, porque é alguém orando pelo outro, né, e não quando a gente, é claro que a gente não vai precisar, não vai querer o retorno, mas é claro que teremos, né, tem uma história do Divaldo, que ele leu no jornal sobre um suicídio. E aí ele se comoveu, né? E passou a orar por aquela pessoa, pela aquela do jornal, né? E orou bastante para que ele estivesse, né? Sendo auxiliado no mundo espiritual. E num certo momento, o espírito vem falar com ele sobre aquelas orações, aquelas pequenas orações que ele, né, enviou. Então, veja como auxilia, né? Como a gente pode auxiliar, como a prece é eficaz, e que a gente tenha mesmo, né, esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, que são os fluidos, né? Nós já sabemos disso. O nosso pensamento, os fluidos benéficos, eles vão fazer a diferença, né? O Alessio sempre dá uma aula lá na frente, eu nem não sei bem o número da aula, sobre a água, né? O quanto a ciência hoje já comprova, né? A transformação das moléculas da água na oração, aquela água que passou por uma oração e aquela que não. Depois o Alessio, se quiser, depois pode estar falando. Então, veja que hoje nós temos até a prova, né? É cientificamente comprovado que há uma transformação, que há uma mudança. Então, imagine a água, né?
há uma transformação, imagine nós em oração, uma oração sincera, principalmente ao outro, como também na nossa aura, o nosso pensamento, o nosso envolvimento também, como não deve se transformar. E nesse momento, como nós não vamos estar ligados, né, à espiritualidade de luz, aos mentores, né, de luz, que pela nossa vibração, pelo nosso desejo, não vão estar chegando próximo, né, para observar, para saber como eles podem ajudar. Nós temos inúmeros exemplos, né, pelos livros, pelos filmes, por palestras, né, o quanto a espiritualidade está ali para nos auxiliar, para auxiliar ao outro, para estar ouvindo as nossas preces. Eu sei que eu já estou acabando, viu, Alessio? Que eu sei que o Alessio está também olhando no relógio. Tem um texto que eu acho muito bacana, que é do Vigiai e Orai. Eu não lembro direitinho assim, e não estou aqui com ele perto, mas é no finalzinho do livro. Se alguém depois quiser procurar, é do meio para o final, que o irmão José nos conta que os anjos ouvem os nossos pedidos de joelho. Então, veja, né? O carinho, o amor, né? Ou seja, eles já escutam em posição de oração, já escutam as nossas preces, os nossos pedidos em sentido, né, em formação de oração, porque eles já estão ali numa posição, né, de orando, pedindo por nós, e que a gente acredite mesmo, né, que a gente, de repente, não está chegando da maneira que estamos pedindo, que a gente tenha mais calma, mais tranquilidade, que a ajuda está vindo, mas, de repente, não é daquela maneira que a gente está querendo também, né? Ou não aconteceu para o outro, né? Muitas das vezes a gente fala assim, nossa, eu pedi, eu orei, pedi tanto, né? E ele acabou por desencarnar, nós pedimos, oramos, né? E a pessoa não se curou, é claro, né? Que nada é perdido. Ela vai levar essa vibração, ela vai levar essa oração, mas é que também tinha uma programação. Que a gente também tenha, né? Esse discernimento de que a nossa oração vai auxiliar, vai fortalecer, mas muitas das vezes também não vai conseguir a transformação de uma situação que está também numa programação. Que a gente também tem essa calma, essa tranquilidade em saber que vai fazer a diferença em fortalecimento e em auxílio, né? Seja nessa encarnado ou desencarnado, mas que vai auxiliar bastante, não tenhamos dúvida, né? Tem no livro também sobre o véu do esquecimento, é um livro bem fininho também, de uma jovem que ela vai pelas portas do suicídio, né? Por uma situação que ela está passando, e depois os pais são orientados a orar por ela. E aí os pais começam a pedir, né? Pedir por ela, pedir, e essas orações chegam até ela no mundo espiritual e forma uma camada de proteção. Então, ela não é atacada, ela não é, vamos dizer assim, né, violentada pelos espíritos, né, que estão ali atrás das suas energias, né, porque ela ainda tinha bastante fluido vital, né, por conta das orações. Então, veja o quanto a nossa oração, o pedir, né, para as pessoas fazem a diferença, né, fazem a diferença no que ela está passando. Ela não, vamos dizer assim, não ressuscitou, né, como os pais queriam ela de volta, mas aquela oração auxiliou a que ela tivesse uma situação mais amena no mundo espiritual. Então, que a gente também tem essa consciência, né, de que muitas das vezes não vai ser daquele jeito que a gente está pedindo, mas vai ser da melhor forma, né, a espiritualidade, Deus, Jesus,
vai ver a melhor forma, a melhor condição de estar ali auxiliando, né? Nos auxiliando e auxiliando também aqueles que nós estamos a pedir, né? E também, né, questão do merecimento, né? A gente precisa fazer também o bastante para o outro, né? Para que a gente também, mais tarde, seja merecedor. Eu estou passando já para o Alessio e para o Hugo, mas antes, no livro, o Alessio ficou todo contente. Esse livro também é fantástico, Pensamento e Vida, de Emmanuel. Ele fala sobre também a oração, no item 26. E tem um trechinho que diz assim: a prece impulsiona energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva do pensamento. Imagem essas que, ascendendo à esfera superior, tocam as inteligências visíveis e invisíveis que nos rodeiam. Então, aquilo que vocês bem comentaram, né? O pensamento, ele vai criando forma, cor, cheiro, e a gente vai, assim, né, nos conectando com a espiritualidade de luz, para que ela possa também estarmos receptível, né, para também estarmos recebendo esse auxílio. Eu agradeço imensamente a oportunidade, é um texto, é um assunto, assim, muito próprio, né? Muito propício para o nosso dia a dia, o quanto estamos precisando, né? De orar, de oração a nós e ao outro. E agradeço demais por participar também da nossa casa, CAI de Guaianazes, que estamos ali sempre em oração também, a nós e ao nosso próximo, a todos que de lá, né, chegam, pedem, né, essas orações, e com muito carinho, com muito amor, fazemos todo um trabalho, né, espiritual de auxílio. Eu agradeço imensamente por fazer parte e de estarmos, né, colocando em prática essas reflexões no nosso dia a dia. Muito obrigado, Hugo, obrigado, Alessio, aos companheiros. Fiquem com Deus. E assim é nós que agradecemos, né? Essa grande reflexão, como sempre, a Verinha nos esclarecendo muito bem. E só para complementar a questão do estudo que você mencionou, foi um estudo publicado em 2004, um cientista japonês, Masaru Emoto, né? Que é o nome do cientista, depois fica mais fácil para dar um Google aí. E ele fez uma série de experimentos, né, com águas congeladas, de diversos pontos, torneira, rio, lagoa, e ele colocava à exposição de grupos diferentes, a mesma água com grupos diferentes. Uns oravam ali, né, vibravam ali como a gente faz, né, nos nossos evangelhos e tudo mais, e outro ficava emanando pensamento negativo, xingando, lembrava de coisas assim que fizeram mal para elas, enfim, eram expostas a esse tipo de sentimentos, de vibrações. E aí, resumindo, né, o resultado do estudo é que aquelas águas que eram expostas a maus sentimentos, elas ficavam numa forma, assim, no microscópio, toda cheia de mancha, né, virava tudo uma coisa sem definição. E as que foram expostas às orações, às vibrações positivas, elas tornavam-se em forma de cristais, né? Parece que até aquele filme do Superman, quando foi lançado lá atrás, de onde ele vinha, a origem dele, era exatamente igual aqueles cristais, quando a gente olha as fotos do estudo, quem é, né, jovem há mais tempo, digamos assim, vai lembrar dessa questão aí que significa ali, né, uma coisa mais perfeita, digamos assim, uma coisa bem, bem bonita. Então, como tem no texto, né, que fala que as pessoas que têm mania de ironicamente, né, ironizar a eficácia de uma prece para o próximo, da água, muita gente não acredita e faz graça, né? Ah, vai colocar água aí, para que isso? Que besteira, que bobeira. Muita gente ironiza, né? E tá aí, né, o estudo
comprovado, mais uma vez, né? Então é importante mesmo a gente lembrar. E você falou uma coisa, Verinha, que me trouxe a outra, né? Me lembrou da questão do Livro dos Espíritos, essa questão da gente não esperar, às vezes, da forma com que a gente quer, porque muitas vezes a gente ora esperando um milagre também, né? Porque aí vai falar assim, muita gente pode falar assim, mas eu já orei tanto para ganhar na Mega Sena e nunca ganhei, né? Nunca aconteceu. Então é importante a gente também entender essa mecânica, né? Que muitas vezes não é assim. Eu até peço, já partindo para minhas considerações finais, tem uma frase de Meimei que ela diz assim, ó: a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Então, tem algumas provações, algumas expiações, que é o nosso propósito de vida, estarmos aqui, para passarmos por esse processo. Então, a intercessão da oração ao próximo não é para a pessoa ficar rica, para a pessoa ganhar na Mega Sena, para a pessoa perder peso, né? Aliás, nossa, eu já orei tanto para isso, mas não tem jeito não. A gente que não acorda cedo, não faz um regime, né, e vai fazer exercício, que não vai resolver, não. Mas, enquanto isso não acontece, a oração pode interceder da gente fortalecer e não vier a ter mais problemas em relação a peso, em relação à saúde. Então, toda essa questão é importante a gente saber, né, da oração, né, que a gente tem que até para saber pedir corretamente, né, pedir não que solucione o problema, mas que tenhamos as condições e as forças, paciência, coragem necessária para nós fazê-lo, porque senão a gente só empurra, né? Se a gente ficar pedindo milagre, a gente vai empurrar a solução do problema para uma outra época. Então não é isso que é o adequado. E o importante é a gente também entender que essa intercessão, né, essa oração intercessória, não só pelos nossos amigos aqui encarnados, mas também pros desencarnados, né? E ele lá também, não adianta a gente achar que a pessoa vai, se a gente orar tudo, vai para o céu. Não necessariamente, né? Mas seja lá para onde o espírito estiver, a oração ela vai chegar e vai auxiliar aquele espírito desencarnado a também a passar por aquilo que precisa, né, para sua depuração. Então, olha a importância de orarmos por aquele que talvez a gente ache que não tenha tido lá bons comportamentos, né? Mas é importante esse auxílio, né? Não cabe a nós julgarmos, mas que nós possamos auxiliar, sem olhar a quem. E para isso, a questão do Livro dos Espíritos, número 664, diz assim, ó: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como eles podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? E olha as respostas dos espíritos, né? A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis, se não fizessem o mesmo pelos que mais necessitam de vossas preces. Ou seja, né? Vai saber o que nós fizemos também. Quando a gente vê algo que não está de acordo com aquilo que a gente quer, né? Crimes, outras coisas que vêm acontecendo, a primeira coisa que a gente pensa é na punição, né?
é uma punição travestida de vingança, né? Tomara que se lasque, tomara que se ferre, né? Mas e nós, né? O que nós lá fizemos no passado? Será que não seria interessante a gente ter, ao invés de orar para a pessoa se der mal, não é melhor orar para que a pessoa desperte, para que o lado do bom, o lado do auxílio, o lado da caridade, né? Então, é desta forma que a gente vai entendendo, vai compreendendo. Inclusive o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Não é trazer para almoçar com a gente, tomar café da manhã como se nada tivesse acontecido, mas é não nutrir sentimentos ruins, né? Então é importante a gente ter essa reflexão, essa questão da oração, livre, né, de qualquer interesse, de fazer para aparecer, de fazer para ter algo em troca, é fazer por caridade, por amor ao próximo, para auxiliarmos, seguirmos. Isso é ser cristão na sua essência. E só rapidamente, antes de passar para o Hugo, a Albertina está perguntando aqui o nome do cientista, é o cientista japonês, né? É o Masaru Emoto. Eu não sei se é Masaru ou Masaru, né? Porque é com S só. Mas é Masaru Emoto. É o cientista japonês, um estudo que foi feito em 2004. Acho que até em 2006, 2 anos depois, ele esteve no Brasil aqui, fundando até uma equipe de pesquisa para aprofundar essa. É até bom eu revisitar os estudos dele, porque deve ter evoluído bastante, né? Essa questão aí, não tenho dúvida disso, né? Bom, enfim, então, agradeço a todos, agradeço o Cris, agradeço a Albertina, a Ivone, a Celinha, a Dani, todos aí, mais os que estão também entrando no programa gravado, muito obrigado pela oportunidade, Verinha. Hugo, passo para você também fazer as suas considerações finais e o nosso encerramento. Obrigado a todos, até a próxima. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os amigos novamente, a todos que nos acompanharam ao vivo. E aproveitando, né, o comentário que você fez também, até uma reflexão que tem um pouquinho a ver com essa intercessão. Você falou sobre a questão da Mega Sena, né? Eu não sou de jogar. A única vez que eu jogo é no final do ano, né? A Mega da Virada normalmente eu participo. E aí, né, assim, né, eu fico pensando, né, que de certo modo também é uma intercessão. Imagine que, né, não ganhar é uma intercessão. Porque a partir do momento que você ganhar, imagina que você ganhou, sei lá, 50 milhões, 100 milhões, não importa o valor. A partir daquele momento, você vai ter uma nova prova extremamente desafiante a partir daquele instante. Porque aí você vai ser, né, pelo conhecimento espiritual que a gente busca, né, pelas responsabilidades que a gente sabe que tem. Então, você ganhou, você é responsável por aplicar esse dinheiro. E como você vai ajudar as pessoas? Como você vai distribuir com sabedoria? Não, vou ajudar familiares, amigo, uma pessoa ali, de uma forma que, né, você ajude aquelas pessoas a evoluírem, você também vai, né, ter que continuar evoluindo, então, beleza, posso viajar, posso sair, mas, né, eu não estou aqui em festa. Então, como eu vou continuar, né, não deixar o orgulho, né, a vaidade, vou agora andar de carrão humilhando todo mundo? Então, também seria um desafio muito grande. Então, às vezes, né, até a gente, né, brinca assim, quem ganhou? Mas eu também, muitas vezes eu penso, né, essas pessoas que ganharam, né, que Deus as abençoe para que elas tenham a capacidade de lidar com essa aprovação, com esse dinheiro de forma sábia, né? Até eu estava vendo a estatística sobre isso, a maioria, né, quando não falece, né, não tem alguma tragédia, alguma situação, a maioria volta à pobreza novamente, porque acaba gastando de forma, né, descontrolada. Então, se a gente for olhar por esse outro lado também, né, até essas visões de, né, digamos assim, materiais, são provas pesadíssimas, né, que a maioria de nós não está pronto para lidar. Então, é uma bênção, uma intercessão divina falar, não, filho, fica no sonho, porque você não está pronto para isso, né? Porque a partir do momento que conseguir, imagina, né, o tamanho da prova, chegar do outro lado e falar, você teve a capacidade de transformar a vida de dezenas, centenas de pessoas e você só usou para o seu egoísmo,
né? Então, você falhou miseravelmente, né? Então, é uma bênção a gente não ter ganhado na Mega Sena também, né? Então, eu agradeço pela oportunidade novamente. Fica a reflexão para todos nós que Deus está sempre intercedendo em nossa vida, todos os momentos, né? Então, que nós possamos sair um pouquinho do nosso mundo, olhar para o próximo, fazer o que for possível com preces, vibrações, né, com também ajuda material, se for possível, e ser grato pela intercessão divina, que a todos os instantes nos mantém vivos, né, nos dá uma nova oportunidade de viver. Eu costumo, né, comentar que para a gente desencarnar, a gente pode desencarnar com a nossa própria saliva. Né? Nós somos tão frágeis, né, tão pequenos, que é muito fácil a gente ir para o outro lado. Então, vamos aproveitar esse instante, vamos aproveitar esse momento para continuar aprendendo, a continuar evoluindo, desenvolvendo o que for possível, lidando com os nossos defeitos, e assim, vou convidando a todos a sentirem a vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos numa corrente de paz, de amor e de fé, envolvendo em boas vibrações, em muito amor, em muita prece, muita luz, todo o planeta Terra, todos os espíritos que compõem a humanidade, seja no plano material, no plano espiritual, toda essa massa de irmãos, cada um no seu grau evolutivo, com as suas dificuldades, com as suas dores, com os seus defeitos, que todos recebam, nesse instante, uma fagulha da luz do amor divino, que todos nós, humanidade, possamos receber a bondade, a esperança que só Deus nos oferece, que possamos sentir dentro do nosso coração renascer a chama dessa força de vontade de sermos melhores, de trabalharmos, de amadurecermos, de mudarmos a nossa conduta, a nossa maneira de ver o mundo, de deixarmos o amor florescer em cada um de nós. Assim vamos vibrando por todos os países, todas as regiões, principalmente aquelas que estão em conflitos políticos, econômicos, sociais, culturais, pelos países em guerra, em desastres, em situações calamitosas. Vamos vibrando, em especial, pela pátria brasileira, que nos acolhe com tanto amor e carinho, vibrando por todos os povos que compõem a sociedade brasileira, todos os estados, todas as regiões, em especial a região em que estamos, o estado em que vivemos, vibrando pelos vizinhos, por aqueles que encontramos no dia a dia, que todos encontrem a paz, a luz, que possam enxergar além da matéria. Vamos vibrando pelos leitos hospitalares, pelos hospitais, pelos presídios, por aqueles que estão em condição de rua, por aqueles que estão passando severas restrições econômicas, que estão tendo muita dificuldade para manterem o sustento, manter a dignidade. Que Deus envie anjos protetores que os ajudem, tanto financeiramente quanto espiritualmente, para que encontrem novas oportunidades, encontrem saídas materiais e espirituais para esses desafios que estão passando. Vamos pedindo licença para vibrar pela nossa família, pelos nossos familiares, pelas pessoas que encontramos no dia a dia, que dividimos a nossa rotina, aquelas que representam para nós desafios de paciência, de bondade, de desenvolvimento de novas virtudes, porque muitas vezes nos tiram do nosso eixo, do nosso equilíbrio. Vamos vibrando por todos esses espíritos, vibrando também por nós mesmos, crianças espirituais que somos, cheios de dificuldades, de defeitos, muitas vezes perdidos nos oceanos das dúvidas, das incertezas, das reclamações, dos pensamentos negativos, de todo o nosso orgulho, a nossa vaidade. Que Deus, que toda a espiritualidade, que nosso mentor amigo tenha misericórdia de cada um de nós e que possa nos ajudar a amadurecermos um pouco mais, a caminharmos com mais firmeza diante da vida, diante dessa reencarnação, que possamos encontrar amigos espirituais, amigos materiais, que nos ajudem, que nos ofereçam um ombro, que nos ofereçam uma palavra, que nos conduzam a um caminho melhor, a essa porta estreita que Jesus Cristo nos fala, de
paciência, de disciplina, de abnegação, de empatia, de esforço próprio para a melhoria constante. Assim, vamos deixando que no nosso coração saia luzes coloridas de muita paz, muita esperança, de fé, que seja levada onde se fizer mais necessário. E assim, vamos agradecendo a toda a espiritualidade, por todas as bênçãos, por toda a misericórdia, por todo o estímulo, por toda a paz, por tudo que nos oferece, sem nem sequer merecermos todos os dias da nossa existência. E vamos renovando o nosso compromisso para estarmos buscando essa melhora, esse progresso, essa luta constante no caminho do bem, no caminho do Evangelho de Jesus Cristo. Mas que seja sempre feita a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. E um grande abraço a todos. Eu agradeço novamente a Alessio, a Verinha, a todos os amigos pela oportunidade. Que possamos estar todos juntos nessa luta, né, tentando melhorar, tentando errar menos, né, tentando praticar mais o bem. Que possamos estar a vida inteira juntos, fisicamente ou espiritualmente, né, porque somos todos uma grande família, nessa luta para nos evoluirmos um pouquinho mais, para errarmos um pouco menos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, nós que agradecemos. Honrados com a presença, assim né, Verinha? Nós é que agradecemos a presença, obrigado por ter aceito, né, o convite. Já assinou o contrato, como nós já comentamos, né, Alessio? E eu vibro bastante, muita luz, paz, amor, em forma de rosas multicolorida, entregando na mão do Hugo, entregando na mão do Alessio, nossos companheiros que estão aqui conosco, os que entrarão depois no programa gravado também, que recebam essas vibrações de amor, e que possamos ter, né, uma semana tranquila e até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus, boa noite e muito obrigado. Com Deus, obrigado, até a próxima. Com Deus, tchau, tchau. E com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.